Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com a Júlia Hirata, que é bióloga, professora, cidadã do mundo e ciclista. Desde 2016, ela está pedalando. Ela começou o seu projeto Extremo das Américas lá no norte do Alasca e a sua intenção é chegar no extremo sul da Argentina. Por enquanto, ela está no Equador. Olá, Júlia, tudo bem? Tudo bem, Marta, obrigada. Um prazer conversar com você e com seus ouvintes. Júlia, eu tenho certeza absoluta que um dia você estava dormindo, caiu da cama e bateu a cabeça e resolveu pedalar de um extremo a outro das Américas. Foi isso mesmo? Você bateu a cabeça? Não bati a cabeça, não. Na verdade, foi bem o oposto, porque não foi uma coisa tão súbita assim. Essa viagem teve um planejamento bem intenso e longo, foram quase 10 meses só planejando e me preparando para começar, para sair. Mas antes desse preparo mais intenso, eu já pensava numa viagem longa dessa já há pelo menos 3 anos. Então, não foi um processo, não foi cair, bater a cabeça, mas foi um processo de namoro longo, de estudo, bastante leitura, para eu poder sair. Mas você está viajando sozinha. No momento, você está no Equador e está impedida de sair dali por conta da pandemia, que as fronteiras estão fechadas. Isso, a ideia dos Extremos das Américas, né, esse projeto que começou em 2016, era viajar sozinha. Então, era uma das coisas que eu tinha muita vontade de fazer. Eu já tinha feito algumas cicloviagens, algumas relativamente longas, inclusive, mas nenhuma eu tinha feito solo. Às vezes, eu pedalo por alguns dias com ciclistas que eu encontro, né, amigos ou família que às vezes vêm me encontrar, mas a ideia é pedalar sozinha. O Equador, no ponto onde eu estou agora, já é mais da metade. Eu pedalei até aqui 21 mil quilômetros, um pouquinho mais de 21 mil, e daqui para frente eu devo ter entre 10 e 11 mil quilômetros. Então, eu já pedalei um pouquinho mais da metade do caminho para chegar na Argentina, lá no extremo sul da Argentina, no Ushuaia. Você decidiu fazer essa viagem longa, é uma aventura e tanto. Qual era o seu maior receio a respeito dessa aventura? Os Extremos das Américas, ele começou com uma pergunta muito parecida com essa, né, que você acabou de me fazer. Eu coloquei num guardanapo, numa tarde, o que eu faria se eu não tivesse medo? Então, o que eu faria, apesar de eu ter medo, se eu tirasse o medo de cena, o que eu iria fazer? E aí, viajar sozinha era uma delas, acampar selvagem, né? Ficar mais tempo na natureza, vivendo, dormindo e mais intensamente na natureza, era outra delas, era me arriscar, ter mais autonomia, né? Uma das coisas que eu tinha muito medo era eu não ser autônomo o suficiente para estar sozinha em lugares mais ermos. Então, eu tinha bastante receio de eu não dar conta, consertar a bicicleta ou de se acontece alguma coisa. E no final das contas, um a um, eu fui não eliminando, mas entendendo de onde vinham esses medos e aprendendo a lidar com eles. Então, os receios lá do início, eles ainda existem. Ficar sozinha muito tempo, às vezes eu acampo muito selvagem, isso quer dizer que eu me escondo para acampar, né? Às vezes debaixo da ponte, em cemitério, em floresta, na montanha, mas eu não acampo num lugar marcado para acampar. Isso envolve alguns riscos e esses riscos vêm acompanhados de um medozinho. Ainda são os mesmos medos, mas hoje eu acho que eu consigo lidar melhor com eles. Júlia, você disse que tem vários medos, mas você não tem medo de dormir no cemitério, né, Júlia? Cemitério é um dos lugares
mais tranquilos para dormir, porque todo mundo tem medo do cemitério. Então, o meu maior medo quando eu tô assim sozinha não é de bicho, não é do desconhecido, né, do sobrenatural. Meu maior medo são pessoas, e mais especificamente homens. Eu tenho muito, muito receio de ser surpreendida e alguma coisa acontecer, e eu tomo um cuidado extra para que homens não me vejam, né? Então, quando eu vou entrar num dado lugar, sempre presto atenção para ver se ao redor não tem ninguém vendo, porque o meu cuidado mesmo é com os humanos e os vivos. Então, o cemitério é um dos melhores lugares, porque as pessoas morrem de medo de cemitério, e quando a noite cai, o sol se põe, é um dos lugares mais tranquilos para dormir, é um dos lugares que eu mais me sinto tranquila para dormir. Eu acho que você expressou bem o medo que eu acredito a maioria das mulheres enfrenta quando está sozinha. É de um homem abordá-las com intenções não legais. Isso deve acompanhar você sempre, embora você mostra que é uma pessoa realmente corajosa, porque você já pedalou aí 21 mil quilômetros. Isso. O medo, essa é uma coisa que nos conecta como mulheres. A gente não tem como saber quem é o homem com boa intenção e quem é o homem com má intenção. A gente está sempre preparada para o que vem. E normalmente vem na figura de um homem, né? É impressionante. Assim, já aconteceu de eu estar na barraca e eu perceber que quem está se aproximando é mulher, eu respiro aliviada, porque eu sinto que as chances de alguma coisa acontecer com alguma mulher são mínimas, próximas do zero. E com um homem, não. Com um homem é diferente. É sempre uma loteria. Eu nunca sei quem vem, de quem é que está ali, qual é a intenção dessa pessoa. Mas até hoje eu tive pouquíssimos contatos negativos e tive milhões de contatos positivos. Então, viajar sozinha foi uma das melhores decisões que eu já tomei, independente e apesar desse medo, né? Apesar desse receio, que é um receio. A gente vai aprendendo a lidar, vai aprendendo a ler, vai aprendendo a confiar na intuição e viajar vai ficando cada vez mais prazeroso. E aí, eu que comecei pensando que ia viajar 2 anos e meio, tô 5 anos e ainda estou viajando e não pretendo parar. Júlia, faz quase 5 anos que você viaja. Você largou tudo, casa, parentes, emprego, tudo, e foi viajar, fazer sua aventura extrema. Você deixou principalmente uma casa. Você sente saudades de ter uma casa para você, um lugar que você tem para onde voltar? É que aí muda um pouco a abordagem do que significa a palavra casa, né? Ficando tanto tempo longe de um lugar familiar, né? De um lugar que você conhece. Por coincidência, essa semana eu estou escrevendo um artigo sobre esse ir, né? Na estrada a gente está sempre indo. Raramente eu volto para algum lugar. E agora que eu parei agora por um mês, mais de um mês, né? Já estou há 2 meses aqui numa cidadezinha chamada Vilcabamba. As coisas começam a ficar familiares e aí o verbo voltar começa a fazer parte do meu cotidiano. Então, eu vou voltar para casa. Aí eu gosto de um café, eu vou voltar aqui. Quando eu estou viajando, isso não acontece. Tomo um café gostoso no lugar e provavelmente é a última vez que eu vou tomar um café naquele lugar. Então, eu estou sempre indo. Quando você tem essa frequência de despedidas, de idas, você constrói a casa num outro lugar. Esse lugar começa a ser você. Eu sou como um caramujo. Então, minha casa sou eu. Minha casa é onde eu tô. E aí eu aproveito o fato de eu ter a minha casa em tantos lugares e que minha casa seja tão ampla, né? Tem tantos lugares que eu nunca enjoo. Mas eu tenho minha família também, que é casa. Eu tenho os meus amigos, que também são casa. Eu tenho comidas familiares, que também viram casa. Então, esse senso de familiaridade, de acolhimento que a casa propõe, né, nos proporciona, ganha outro significado quando você está na estrada. E aí, é assim que eu lido. Então, eu não sinto falta. Eu não sinto falta de ter um lugar fixo, um endereço, um CEP. Eu sinto falta das pessoas, e aí quando eu sinto falta delas, eu ligo. Eu sinto falta de comida, e aí de algumas comidas, e aí quando eu sinto falta, minha mãe às vezes me manda farofa. Farofa é uma coisa que eu adoro. Então, toda vez que chega um pacotinho de farofa, aquilo é casa. É só isso, a gente ressignifica. Farofa, então, é a sua comida favorita? Bom, é a minha comida favorita que anda comigo, assim, eu gosto muito de arroz. Eu sou uma mistura de maranhense, ou seja, eu sou meio nordestina, meio japonesa. Meu pai é a primeira geração no Brasil do Japão e minha mãe é a primeira geração nordestina em São Paulo. Então, eu sou meio a meio. Então, eu sinto muita
falta de arroz também, mas arroz tem em todo lugar, farofa é que não tem. A farofa da mamãe é que não tem em todo lugar, é diferente. É verdade, é verdade. Mas a minha mamãe está sempre mandando um pedacinho de casa para cá, onde eu tô. Faz quase 5 anos que você não vê sua mãe pessoalmente? Não, em junho de 2017 eu sofri um acidente na Costa Rica e aí eu precisei voltar para o Brasil porque eu perdi o movimento do braço direito. Aí eu fiquei 1 ano no Brasil me tratando. E aí eu voltei para a estrada. Aí agora, um pouco antes da pandemia, eu fui convidada para dar umas palestras no Brasil para o mês da mulher. Aí eu voltei para o Brasil e aí as fronteiras fecharam e eu estava no Brasil, por muita sorte, assim, foi uma sorte enorme da minha parte, porque quando a crise do Covid estourou, estava na casa dos meus pais, com eles, super tranquila, segura, né, acolhida. Então, eu voltei agora em novembro daí do Brasil. Então, a gente está hoje falando, estamos em março, né? Tem pouco tempo que eu tô aqui de volta. E eu vejo os meus pais sempre por Skype, por FaceTime. Então, a tecnologia é maravilhosa nesse sentido. Então, eu tô sempre vendo os dois. Eu vou falar que eu acho que eu falo mais com eles agora que eu tô viajando do que quando eu vivia no Brasil. Agora me explica uma coisa, a história da farofa. Me deixou curiosa. Como é que a sua mãe manda farofa para você? Porque você não para. Então, como é que ela faz para mandar para o lugar que você está? Você fala assim, mãe, agora é tempo de farofa, eu vou dar um tempo nesse local, espera a senhora me mandar farofa e depois eu vou embora. O bom das redes sociais é que elas conectam as pessoas, né? Então, às vezes, meses antes de eu chegar num lugar, as pessoas me escrevem, quando você passar por aqui, você tem que passar uns dias aqui em casa. E aí é assim que eu consigo uns endereços. Aí falo, olha, posso pedir para me enviarem coisas? Aí a minha mãe envia. Mas é raro, às vezes alguém vem me visitar, cada situação é diferente. Às vezes eles vêm me visitar e trazem farofa. Agora, lembro quando eu vim, eu trouxe 2 pacotinhos, tá acabando o último agora. Tô olhando para ele, inclusive, tá quase no finalzinho. Então, e às vezes eu fico sem, não tem problema. Eu fico um tempo sem farofa, mas é um presente mesmo. Quando vem, eu guardo como se fosse um tesouro. Como é o nome da sua mãe, Júlia? Helena. Helena? Dona Helena. Dona Helena, se você estiver ouvindo aqui no nosso programa agora, a farofa da Júlia está acabando. Está na hora de preparar outra e já enviar para ela não sentir saudade da farofa. Júlia, então, está acontecendo o lockdown aí no Equador? É isso que... A gente está um pouquinho menos grave do que está aí no Brasil atualmente. Que a gente... Mas a fronteira do Equador, de sair do Equador ou para entrar no outro país, no Peru? A fronteira do Equador, tanto para a Colômbia como para o Peru e Brasil, está fechada, as fronteiras terrestres. Entrar e sair do país só acontece via aeroportos nas principais cidades, onde eles conseguem fazer um controle das pessoas que estão entrando. Mas o que acontece é que nem sair do Equador não é o problema é entrar no Peru. Então, acho que o melhor seria eu dizer que o Peru está com a fronteira fechada. Apesar do Equador também estar, o meu problema não está com o Equador, meu problema está com o Peru. Então, o Peru está com as fronteiras fechadas, pelo menos até as eleições, aparentemente. A gente está em período de eleições aqui nos 2 países, eleições presidenciais. Júlia, você está, então, aí no Equador, com as fronteiras fechadas, você não tem como sair, e você conta com a ajuda das pessoas para te abrigar. Além dessas pessoas que você entra em contato pelas redes sociais, existe mais alguém que te dá esse suporte? Porque o que você faz precisa de recursos, porque manter uma bicicleta em ordem tem gastos com ela. Existem pessoas que colaboram com você, patrocinadores? Bom, eu tenho um apoiador, que é o Drop, em São Paulo. É uma loja, comunidade, oficina mecânica de bicicletas, fica lá em São Paulo, que me deu a minha bicicleta atual. Então, eu pedalei do Alasca até Latacunga com uma bicicleta. E a partir de Latacunga, quando eu fui para o Brasil, em novembro, o Drop me deu uma nova bicicleta. Eles me dão
todo tipo de apoio e suporte em relação com equipamentos. Então, quanto a isso, eles são o meu porto seguro nesse sentido. Quanto a outros gastos, eu sou a própria mecânica da minha bicicleta, então eu que cuido dela, e eu entendo de mecânica, entendo principalmente da mecânica da minha bicicleta, e sobre alimentos ou qualquer outra necessidade, eu trabalho. Agora, eu aluguei um quarto e estou gerenciando uma pousada, estou ajudando na contabilidade, no gerenciamento de uma pousada aqui na cidade. Isso me ajuda a custear uma acomodação um pouquinho mais confortável, minha comida e gastos gerais que eu precise. Mas a minha vida na estrada é infinitamente mais barata que a minha vida na cidade, né? Quando eu saí de São Paulo, eu tinha 4 empregos. Eu tinha uma casa, eu tinha carro, eu tinha uma vida social, uma boa vida social, mas era uma vida muito cara, então eu precisava que eu trabalhasse muito. Agora eu tenho uma vida muito mais simples, eu vivo com muito pouco, eu preciso de muito pouco para viver, então eu preciso trabalhar bem menos. Não é tanto quanto o quanto que entra, mas acho que o foco do meu estilo de vida é no tanto que sai. Eu gasto muito pouco, eu preciso bem pouco para viver. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a ciclista Julie Hirata. Qual é a sua satisfação maior quando você pedala? Essa é uma ótima pergunta, Marta. Porque ninguém sai do nada, não é só do nada. Deve ter uma satisfação aí que te estimulou a sair de casa, largar tudo para poder pedalar mais de 30 mil quilômetros. Então, qual é a satisfação que você sente quando está pedalando? Eu me sinto muito grata por eu conseguir estar tão próxima de mim mesma. Quando eu estou pedalando, não é só o esforço físico, não é só as paisagens, não é só as pessoas que eu conheço ou as experiências que eu vivo. É todo o conjunto que permite com que eu me conheça mais, e nesse processo eu ganhei uma coisa que eu ainda não tinha experimentado, que era a sensação de ser verdadeira com uma verdade minha, de estar próximo de uma coisa que eu chamo de eu. Antes de eu sair, eu me sentia muito distante de mim mesma. Existia alguma coisa que não encaixava, eu não entendia direito o que era, e agora, estando na estrada, eu me sinto mais próxima de mim mesma. Então, eu me sinto mais próxima de quem eu sou de verdade. Então, existe uma satisfação enorme em relação a essa sensação, esse sentimento, e uma sensação de gratidão também. Eu sou muito grata pela minha resiliência, porque eu descobri que eu tenho muito mais força do que eu imaginava que eu tinha. O meu senso de liberdade, a minha sensação de liberdade é incrível. Eu nunca tinha experimentado uma liberdade tão plena como a que eu vivo na estrada. É difícil de explicar isso, mas eu acho que a minha satisfação está ligada a essas duas bases. O meu senso de liberdade e essa proximidade de mim mesma. Nessa sua pedalada, você deve ter visto lugares ruins e lugares maravilhosos. Quando você se depara com esses lugares maravilhosos, você para apreciar ou você segue assim? Eu paro sempre, eu tô sempre parando, na verdade. É um problema e é bom, porque... E é uma das vantagens de viajar sozinha, porque se eu quero mudar os planos de uma hora para outra, porque eu cheguei num lugar onde eu me sinto bem e ele é maravilhoso, e às vezes esse maravilhoso não é só cênico, tem uns lugares que você chega e você se sente bem no lugar. E aí eu respeito essa minha vontade de querer ficar, eu respeito a vontade de ficar contemplando. Não preciso chegar em lugar nenhum com hora marcada. Eu tenho uma direção, mas se eu quero parar, eu posso parar. Se eu quiser mudar o caminho, eu posso mudar, né? Se alguém me aponta uma direção diferente e fala, nossa, ali tem uma cachoeira que você não pode perder, eu vou. Então, eu paro. Eu respeito muito esse tempo das coisas e dos lugares. Se eu sinto vontade de ficar, eu fico. Em compensação, se eu sinto aquela necessidade, uma urgência em ir, eu também respeito e vou. Quais as dicas que você daria para quem está pensando em fazer uma aventura como a sua, não tão grande talvez, mas uma aventura assim,
pouquinho mais radical de sair por longo tempo pedalando. Uma mulher que está sozinha, ela está pensando, eu estou com vontade de pedalar, como é que eu faço? Quais os primeiros passos? Você daria uma dica para essa ouvinte do Multidom que está pensando em fazer algo parecido com o que você fez? Claro, primeira dica é: esse medo não vai passar. O receio de sair, o frio de barriga de sair, não vai passar. A gente acaba gerando um monte de desculpas, né? Que são desculpas para nós mesmos e tudo bem, mas a gente precisa entender qual é o lugar dessa desculpa, né? A desculpa é um medo disfarçado. Ela não vai passar. Em algum momento você vai precisar enfrentar esse contrafluxo de eu não tenho tempo, eu queria ir com alguém, eu não gosto de estar sozinha, ou eu não tenho dinheiro, dá para viajar muito barato. Você não precisa ir para o outro lado do mundo. Pode ir para a cidade vizinha, que já é uma aventura. Viajar sozinho é uma aventura em si. Não importa para onde você vai. Quando você está sozinho, você está muito mais aberto para as coisas e para as pessoas e para as paisagens, para as experiências. Então, eu recomendo muito viajar sozinho. Então, a primeira dica é essa sensação, esse medinho, né? Ele nunca vai passar. Ao contrário, as pessoas vão falar que você é louca, as pessoas vão falar que você não deveria ir, que você deveria esperar alguém, né? Até hoje eu ainda escuto. Por que você não espera o seu namorado para ir? Ou sua namorada, né? Ou por que você não arranja um amigo para viajar? Eu não viajo sozinha porque eu não tenho namorado, porque eu tenho. Eu não viajo sozinha porque eu não tenho amigos, eu tenho. Eu viajo sozinha porque eu quero, é uma decisão intencional, eu tô onde eu quero e como eu quero. E tem uma hora que a gente vai precisar se posicionar um pouquinho contra fluxo. As condições ideais nunca vão acontecer, você vai precisar chutar a porta um pouquinho para poder sair. Vá, porque o primeiro passo é o mais difícil, sair é o mais difícil. Com o tempo você vai ajustando as coisas, principalmente numa aventura de longo tempo. E aí considero o longo tempo uma aventura de mais de 20 dias. Então, se você vai sair para se aventurar sozinho por mais de 20 dias, você não vai conseguir cobrir todas as variáveis dessa aventura no planejamento. A terceira dica é se planejar, mas é se planejar para você poder criar uma série de boias de apoio. Então, entenda o caminho, marca os pontos por onde você quer passar, planeja o seu tempo, entenda um pouco sobre clima, para você saber que tipo de equipamento você vai precisar. Você ficar confortável no lugar, às vezes ajuda muito mais no psicológico do que a gente imagina, né? Quando você está com frio no lugar, você não consegue curtir aquele lugar. A mesma coisa acontece com calor. Então, se prepara com bons equipamentos, na medida do possível, com um bom vestimenta. Estuda um pouco sobre o lugar que você vai, tanto em termos de clima, como em termos de cultura. Algumas culturas são tão diferentes que às vezes incomodam a gente um pouco. Então, é importante você entender que as pessoas são diferentes, faz parte da experiência de viajar, você conhecer e se familiarizar um pouco com essas culturas, mas acima de tudo, de respeitar a forma como as outras pessoas vivem também. Eu acho que a última dica, se você pensa em viajar sozinho, é entender que nem sempre é prazeroso. Então, para você experimentar uma comida gostosa, para você descobrir uma comida gostosa por sua conta, você precisa estar aberto para experimentar algumas coisas ruins antes de descobrir aquela maravilhosa. Então, até você chegar na sua comida favorita daquele lugar, você vai comer algumas coisas que você não curte muito. E essa é uma experiência que acontece em todos os âmbitos. Se você quer viver a experiência boa, você precisa estar aberto para viver algumas ruins também. Viajar é um pouco isso. Viajar nem sempre é prazeroso, nem sempre é gostoso, mas vale muito a pena, porque transforma a gente de verdade. Se alguém quiser acompanhar o seu trajeto, ver o que você já fez até agora, o seu planejamento, existe um lugar que a pessoa pode, pela internet, acessar? Faz alguns meses eu tirei meu site do ar, mas o meu Instagram, Julie_Hirata com H, é a melhor fonte de informação. Tudo que eu posto lá no Instagram também vai para o meu Facebook, Julie Hirata. Eu tenho lá nos destaques dos meus stories, eu tenho lá um destaque específico para o Alasca, um destaque para cada país, ou seja, você pode ver por onde eu passei, o que eu vi, as minhas melhores impressões de cada lugar. Eu estou sempre postando, estou sempre comentando sobre os lugares e compartilhando pessoas que também estão viajando. E o Instagram é a minha melhor fonte. E se você quer assistir alguns dos vídeos
principalmente sobre equipamentos, planejamento e trajetos. Eu tenho também um canal no YouTube que tem lá um pouquinho do planejamento, do equipamento, um pouquinho do Alasca, Estados Unidos, Canadá e México. Então, tá lá todo esse material em vídeo. E eu tô online quase que todo o tempo, principalmente quando eu tô parada. Então, quando eu tenho Wi-Fi, eu respondo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo as perguntas. As pessoas me perguntam bastante coisa pela internet, pelo Instagram, e eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo. Eu agradeço, Júlia, por você ter aceitado o convite para bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada a você, Marta, obrigada a toda a equipe do Multidom pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre cicloviajar e sobre ser uma mulher cicloviajando. A Júlia Hirata, que começou o seu projeto em abril de 2016, Extremo das Américas, ela saiu do Alasca e pretende chegar à Argentina. Por enquanto, ela está parada no Equador porque ela não consegue sair devido à pandemia. Espero que isso acabe logo e que você possa continuar. E fica o convite para você, Júlia, de passar aqui na cidade nossa, Santa Bárbara, para dar um alô para a gente quando você estiver aí em São Paulo. Muito obrigada, Marta. Tem muitos amigos aí em Santa Bárbara do Oeste. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Júlia. Até uma próxima. Até. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.